Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los aqui com a gente no canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Esse é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. Estamos aqui sempre com o nosso professor, eu estou aqui, pastor Rogério, e é sempre uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pela lição bíblica deste último trimestre do ano de 2024, com o tema, com o título, Questões Inquietantes para o Futuro, a doutrina das últimas coisas. Muito bem, por gentileza, compartilhe aí o nosso link, o link da TV Promessa RS Escola Bíblica do Sul. Não se esqueça, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque isso vai potencializando aqui o nosso canal, vai sendo bênção aqui para a gente. Se inscreva no nosso canal, TV Promessa RS, se inscreva aí, tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal da TV Promessa RS, não deixe terminar o ano de 2024 sem nos abençoar com a sua inscrição. Se inscreva aí e vai nos abençoando. Depois, ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Obrigado, fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de hoje, lição de número 12, tem como tema o Grande Trono Branco. Seja bem-vindo, seminarista Eduardo, que será o professor de hoje, pastor Rogério? Temos a honra de recebê-lo, nosso seminarista. Honra, Chegou aí recentemente do seminário. Exatamente. Estamos aí finalzinho de dezembro, janeiro já vai estar no campo pastoral. Glória a Deus, Vamos ter sangue novo aí no pedaço. Sangue novo, tá com tudo ali na ponta da língua. Certinho, isso aí. Vamos aprender muito com ele. Isso mesmo. Muito bem, queridos. Então, o seminarista Eduardo, logo, pastor Eduardo, Está aqui mais alguns dias, já com a ordenação aí encaminhada. Janeiro ele inicia a sua jornada pastoral aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a alguns dias. Seminarista Eduardo, seja muito bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente, vou abrir a oportunidade aí para você dar a sua saudação. Obrigado, pastores, mais um prazer, estar aqui com cada um de vocês. E hoje a gente está aqui, na 12ª lição, já estamos acabando, mês que vem já começa a lição de janeiro, que tem como título o princípio, mas aqui nós vamos para o nosso último título, que tem como o Grande Trono Branco. Será um prazer, pastores, estar aí abordando sobre esse tema que é tão legal, um tema que tem muitas perguntas e que, de alguma maneira, a gente vai responder elas hoje. Ou tentar responder elas hoje. Vai conseguir. É isso aí. Muito bem. É isso aí, pastor Rogério? É isso aí. Vamos lá, vamos tentar explanar um pouco esse assunto. Nós temos, essa é a penúltima lição, desse trimestre. Uhum. E o Eduardo vai nos ajudar, então, nesse ponto. Pastor, se o senhor quiser abordar aí o que se trata o tema, o texto. Vamos lá. Eduardo, para começar aqui, então, o Grande Trono Branco, temos aqui o objetivo, o texto básico, a introdução, Como sempre, nós aqui, eu e o pastor Rogério, a gente sempre pede aí para o professor do dia dar aí uma explanada, assim, essa introdução aí para que os irmãos aí, os estudantes da Escola Bíblica do Sul, eles já possam ser convidados a entrarem aqui no tema da lição de hoje. O que a gente pode aí, nesse primeiro momento, compartilhar aí com os nossos alunos seminaristas a respeito do tema, objetivo, texto, introdução? O que seria importante destacar? É interessante saber que a gente aprendeu na semana passada sobre os 1000 anos, O tempo que a gente vai viver lá no céu com Jesus. E agora, tem um grande porém, o mal ainda não foi extinto. E a gente vai ver hoje que esse mal, ele vai ser extinto. E tudo que os ímpios fizeram não vai passar impune. Deus irá julgar eles, Então a gente entendeu semana passada que a gente vai desfrutar esses 1000 anos com Jesus. E agora a gente vai entender que os ímpios terão o seu fim. É interessante que já aqui o título, o Grande Trono Branco. O trono, ele significa algo que alguém reina. E aqui o branco
nessa parte do título, significa a justiça desse rei que está sentado nesse trono. Então a gente vai aprender que nessa lição, Deus vai fazer com que os ímpios sejam julgados através da sua justiça, que é reta. Então é uma lição muito importante, e como a gente vai aprender ainda na próxima lição, que ainda não vai ser o fim, que tudo isso, depois do julgamento, vai acontecer algo maravilhoso, que é o novo céu e a nova terra. É o nosso próximo tema da lição, né? Então, esse rei, ele está sentado nesse trono branco, que significa justiça. E a gente vai ver que tudo será julgado. Todos os ímpios serão julgados, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Ah, legal. Excelente. Então, já só aí, relembrando aí então, como o seminarista pontuou aqui com muita perfeição, então nós temos a lição passada, de número 11, sobre o milênio celestial. Aí depois nós temos a lição, que vai fechar aí, a lição de número 13, fechando esse trimestre, vai falar sobre o novo céu e a nova terra. E justamente é esse período aqui, termina o milênio, vem Jerusalém celestial, tem aqui, que é o assunto de hoje, o grande trono branco, e depois culmina na aniquilação e, consequentemente, o novo céu e a nova terra. É isso, né? É isso. É interessante que nas igrejas, pastor, é muito falado sobre esse julgamento, né? Há muitas peças teatrais sobre esse julgamento ao qual Deus vai fazer para os ímpios. Maravilha, então. Missionário, como nós temos aqui as perguntas, né, que já é bem conhecido aqui de todos os alunos da Escola Bíblica do Sul, são sempre 4 perguntas, depois nós temos a aplicação. Nesse primeiro momento, sempre fala com os olhos no futuro, que é quando a gente pensa aqui juntamente, compartilha aqui as questões mais escatológicas, né? E depois a parte final com os pés no presente, quando nós temos as aplicações das nossas lições. As 4 perguntas remetem sempre aqui aos comentários, que nós temos aqui a primeira parte, que fala sobre o cenário, onde vai aparecer este grande trono branco, quando esse grande trono branco entra na nossa história, entra na história dessa lição, né, da humanidade. Depois fala sobre juízo, então fala sobre o fundamento, sobre a batalha e finalmente sobre a aniquilação. Então nós vamos pedir aí a compreensão, a gente já passa ali para as perguntas, porque elas vão remetendo aqui aos comentários, né, e a gente vai aí compartilhando informações e clareando aí o assunto da nossa lição. Pode ser assim, né? Pastor Rogério, é a primeira pergunta aí, né? Primeira pergunta, vamos lá então, pastor. Olha lá. Primeira pergunta coloca assim, leia Apocalipse 20, 11 e o verso 12 e comente sobre o que é o grande trono branco. Por que ele é chamado de juízo final? Além disso, explique como se dará o cenário para a formação desse julgamento. Baseie-se também no item 1. Então, seminarista, nos apoie aí com essa resposta, por favor. Então, a primeira pergunta aqui, ela diz assim, comente sobre o grande trono branco. E por que ele é chamado de juízo final? Como a gente vê, ele significa autoridade, né? Quem está sentado nele tem esse poder de julgar. E a gente entende, a gente sabe que o único que tem poder para isso é Deus, né? E isso vai acontecer, ele vai julgar. Hoje a gente tem um grande problema, de pensar, e muitas pessoas também, não é só a gente, né? E como o mal não está sendo combatido. A gente se pergunta, por que esse mal não está sendo combatido? Ué, se Deus existe, por que existe o mal? Esse é o grande dilema da sociedade, né? E aqui a gente vê a resolução de todos esses maus. Nada será colocado, trancado esse mal. Ao contrário, ele vai ser exposto e será julgado. Independente de qual época, que a gente vai até aprender um pouco mais na próxima lição, na próxima pergunta, né? Independente de que época, mas será julgado. Então esse trono, ele significa o juízo final, é o juízo de
de todo o mal será julgado agora. E é importante dizer que esse julgamento ele vai se dará com a ressurreição dos ímpios. E daí lá eles serão julgados. E a gente vai poder, aí sim, desfrutar da plena justiça, que é apenas Deus que tem essa plena justiça, né? A gente até pode julgar com a nossa própria justiça, mas a nossa justiça é como trapos de imundícia. E a justiça de Deus, ela é soberana, ela é perfeita. Por isso que esse trono também, diz aqui, né, que é um grande trono branco, que significa também dizer que ele é puro, ele é sem pecado, ele é reto. E conforme eu falei, volto a repetir, né, o único capaz de fazer isso é Deus. Muito bem, então, aí é o juízo final, onde todos os ímpios comparecerão, e aí eu acho interessante, missionário, quando você cita aí, ó, a questão da ressurreição, né, dos ímpios, que é agora a segunda ressurreição, né? É interessante porque a gente já aprendeu aqui, né, pastor Rogério, ó, que quando Cristo volta, os mortos em Cristo ressuscitam, nós que estamos vivos somos transformados e juntos subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Um corpo incorruptível, né, pastor? Um corpo incorruptível, preparado para lá, Isso. né? Os outros ímpios, aqueles que o missionário está citando agora, ó, os outros ímpios, os ímpios, eles não ressuscitam. E os ímpios que estiverem vivos, eles são mortos. Eles são mortos. Os vivos, os salvos são transformados, os justos que estão mortos ressuscitados e juntos sairão encontrar com o Senhor nos ares. Os outros, os ímpios, não ressuscitam, os ímpios vivos são mortos, então a terra fica desolada, vazia. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida. E agora, quando Cristo voltar, nesse segundo momento, depois do milênio, né, que ele retorna, como disse o missionário Eduardo, aí eles vão ressuscitar. Agora são os ímpios que ressuscitam, que é a segunda ressurreição. É isso, né, missionário? É isso. E é importante também, pastor, frisar, né, nesse ponto aqui, os ímpios já foram julgados. Esse daqui é mais para mostrar a sentença, porque eles já foram julgados. A lição traz aqui, ó, bem claro, isso porque o juízo final não é para decidir sobre a salvação das pessoas. Isso já foi decidido durante a vida dessas pessoas, né? Então a gente nota aqui que não vai ter aquela outra chance. A gente vê que quando eles são ressuscitados já é para dar o veredito final lá. Já é para decidir aquilo que eles fizeram em vida. É importante frisar isso também, né? A gente pensa que a gente vai ter uma outra chance. E aqui a gente vai ver que não tem essa segunda chance. Já foi colocado para eles já durante a vida, né? E a gente aprendeu durante essas lições, né? Sobre que a gente não vai existir um purgatório. E isso aqui nos deixa claro, né? Que essas pessoas, esses ímpios, já teve o veredito final do juiz, né? Então é um justo juiz. No final, o juiz é final, último acerto de contas, Deus vai dizer assim, é uma prestação de contas, né? Olha, vocês foram julgados, foram tidos por indignos da vida por causa disto. Uma satisfação, né? Isso. Dando uma satisfação, todo mundo vai saber exatamente por que será aniquilado no lago de fogo. Importante, né, pastor, que o senhor colocou, eles também serão ressuscitados nessa segunda volta, né? Então, sim, eles ressuscitarão. Sim. Só que não vai ser como foi na primeira, né? O corpo continua incorruptível, continua em pecado, né? Tudo continua um corpo mortal, né? E o Senhor, como o seminarista colocou para nós, a condenação já estava pronta, nesse momento é só para prestação de conta mesmo. Ó, esse é o veredito, né? Esse é o veredito, não tem arrependimento, não tem mais chance, né? Nesse momento acabou, infelizmente, né? Para aqueles que acham que ainda tem uma segunda chance, não. Essa aqui é exatamente para o Senhor falar assim, ó, aqui acabou, né? Por isso que você foi condenado com esse veredito aqui, né? Interessante. É o que a palavra nos coloca aqui, né? Interessante. O missionário vai ainda
vamos tratar sobre isso, mas é muito importante essa informação mesmo, né? Olha, como nós vimos aqui, nós ressuscitamos, os justos ressuscitam imortais, incorruptíveis, já um corpo preparado para a eternidade, né? O que não acontece, como já foi dito aqui, com os ímpios. Eles não vão ressuscitar num corpo transformado, eles não vão ressuscitar num corpo incorruptível, eles vão ressuscitar com a mesma matéria corruptível. É isso. Uma matéria preparada para o fogo eterno, para a aniquilação. Enquanto essa daqui é uma matéria que já está dizendo, é incorruptível, é imortal, que já visa eternidade, essa daqui, a Bíblia não tem nenhuma promessa de que na segunda ressurreição vai ressuscitar com um corpo incorruptível. De jeito nenhum. Esse daqui é um corpo corruptível, é um corpo em corrupção, é um corpo mortal, porque depois dessa acerto de contas que o missionário acabou de orientar a gente aqui, de explicar, de nos ensinar, depois que eles tomarem conhecimento, são lançados no lago de fogo. É isso aí. É interessante isso, né, pastor? Que a Bíblia ela tem outra linha de pensamento. Ou é vida eterna, ou é morte. Não existe mais algo assim que as pessoas possam se apegar. Que dizem, não, eu vou viver, eu vou aproveitar minha vida. Ou você vive para a glória de Deus, ou você vive para a destruição eterna. E a gente vê aqui que esse mal ele vai ser, graças a Deus, né, vai ser exposto assim para todo mundo ver, e será julgado e acabado, finado esse mal, né? Isso é algo bonito, né? Essa lição de Apocalipse, ela nos trouxe esperança, né? Se a gente muitas vezes está triste, a gente vê que através das escrituras a gente tem esperança. Um dia tudo vai ficar melhor. Tudo vai ficar melhor. Isso aí é importante, né? Essa frase, né? Bom. Um dia tudo vai ficar melhor. Que bom, amém. Missionário, a segunda pergunta diz assim, ó, leia o item 2, Apocalipse 20 e tal, e nos ajude a esclarecer. Com base em que os ímpios de todas as épocas e lugares serão julgados? Qual é a base para o julgamento dos ímpios de todos os tempos, de todos os lugares? Esse texto ensina salvação pelas obras, o texto aqui de Apocalipse capítulo 20 e os versos que estão aqui na nossa lição. Em base em que eles serão julgados? A lição aqui ela foi bem clara. Nos dizer, né? Vai ter o texto bíblico, diz bem assim, ó. Foram abertos os livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. A primeiro momento aqui, há essa grande diferença dos dois livros. Há o livro da vida e há os livros. Então, a gente tem que entender isso primeiro. O primeiro ponto é poder entender que há dois tipos há o livro da vida e os outros livros. A gente vai ver nessa lição aqui que os ímpios, eles foram julgados porque o nome dele não estava escrito no livro da vida. É importante frisar isso. E isso daí também mostra que daí vão ser julgados pelo que estava escrito nos outros livros. E daí, já que eles não estão no livro da vida, então eles vão ser julgados por esse livro. E aqui nos deixa bem claro que esses outros livros são as obras. E a gente entende, a gente pode até ficar meio confuso, mas a gente não é salvo pelas obras. A gente é salvo pela graça de Deus, pela morte de Cristo. É isso que nos salva. Então, a gente nota que ninguém pode ser salvo com base no que praticou. Ah, mas aquele homem lá, ele fazia, acontecia, só basta ser crente. A gente fala para as pessoas boas, né? Infelizmente, essas pessoas não vão ser salvas por boas obras. E a gente entende que boas obras não salvam ninguém. É uma coisa boa, é uma coisa legal, mas não salva. O que salva é o sangue de Cristo, é aceitar que Jesus morreu por mim, levou todos os meus pecados. Então a gente entende que o nome dos ímpios não estava escrito no livro da vida. Então eles foram julgados pelos livros das obras. E pelas obras ninguém se salva. Ninguém é digno de salvar pelas obras.
só através da morte de Cristo. Interessante, né, pastor, que o seminarista está colocando, porque, de fato, nada que nós fizéssemos nos traria a salvação, né? Nós éramos condenados pelos nossos pecados, né, pelo aquilo desde o princípio lá. Então, quando Jesus veio e morreu por nós ali na cruz, né? Então, essa possibilidade da salvação em Cristo agora foi aberta para todos aqueles que creem em Jesus, né? Então, creem em Jesus. É óbvio que a gente entende que o cristão que crê em Cristo, ele vai praticar boas obras, né? É impossível eu ser um cristão e fazer más obras. Então, eu não sou cristão, eu posso me dizer cristão, mas não faço, né, aquilo que é bom. Então, de fato, o que ele colocou é verdade. Não adianta, eu posso fazer as melhores obras do mundo, ser uma pessoa carente, fazer doações, enfim, fazer projetos sociais e tal. Mas se eu não aceito Cristo como meu Salvador, de nada adianta disso. Não adianta confiar em si mesmo, né? Não adianta confiar nas minhas obras. É claro que o Senhor, nesse livro da vida aqui, ele vai analisar, aqui, coloca aqui, que ele vai ter as boas e más obras, vai estar lançado. Tudo que eu fiz de bom, tudo que eu fiz de ruim, vai estar. Beleza, vai estar registrado. Agora, isso nada adianta. Vamos supor, eu tenho lá, vamos colocar uma pontuação, eu tenho 70% de coisa boa e 30% de coisa ruim. Ok, estou positivo de coisas boas, mas não acredito em Cristo. Não segui o que Cristo me colocou, e aí? Joguei tudo no lixo, né? Porque não é do que eu faço, é do que ele fez. Essa é a diferença, né? Isso mesmo. Como ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada né? podeis fazer. Não tem sentido, né? Não é tem só sentido. religião, né? Isso. É a religiosidade, né? Exatamente. Né? E isso é forte, porque às vezes a gente vê muitos irmãos que fazem boas obras e eles acham que essas boas obras vão dar isso. É óbvio, nosso papel não é de julgar, né, pastor? Nós estamos falando aqui o que a palavra nos coloca, né? O que a palavra nos coloca é que nada adianta essas boas obras sem o reconhecimento, né, de Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso mesmo. Nós fomos salvos para as boas obras. Mas não somos salvos pelas boas obras, né? Perfeito. Isso. Perfeita essa colocação, pastor. Missionário, muitíssimo obrigado, querido. Olha só, benção, hein? Vamos para a terceira pergunta aqui, então, por gentileza. Ela diz assim, ó, depois de ouvida a sentença do juízo final, os ímpios serão mais uma vez enganados por Satanás e reunidos para uma batalha. Lendo o Apocalipse 21, item 3, do comentário anterior, comente sobre essa batalha. Que batalha é essa? Nos ajude a entender como que vai se dar. Ó. Depois tem lá o grande trono branco, todos ressuscitam diante dele. Lá está a sentença. Cada um vai saber exatamente porque não vai entrar lá, porque está perdido. Aí depois de todos ouvirem a sentença da voz desse justo juiz, haverá uma grande batalha. Que batalha é essa? O que a gente pode aprender sobre isso? Ajuda a gente aí, por gentileza. Sabe quando a mãe bate no seu filho e o seu filho fica se perguntando: mãe, por que eu apanhei? É mais ou menos isso que acontece no final, né? Por causa dessa grande batalha. Deus vai julgar os ímpios e eles vão estar murmurando de raiva. E Satanás, que não é bobo nem nada, ele vai... Não vai deixar passar a oportunidade, né? Eu vou vou chamar os ímpios para nós fazer nossa última guerra agora. E eles, como estão com raiva, eles vão aceitar. Só eles esquecem. Ou às vezes até se lembram, né? Que eles estão lutando contra o Criador. Aqueles que o criou. E essa batalha, ela acontece por ocasião da volta de Cristo, né? E a gente entende que depois do julgamento, Satanás vai reunir o máximo de pessoas para batalhar contra Deus. Mas graças a Deus, né? Satanás é um inimigo vencido já. Depois na cruz, ele se torna um inimigo fácil, um inimigo derrotado. Ele está na coleira de Deus. E aqui a gente vai ver isso, né? Que mesmo reunindo aqui, ele só vai trazer, né? O número deles é como a areia do mar. Eles eram muitos. Isso significa que eles eram muitos. Mas Satanás não terá êxito. Ele terá êxito em enganar
exonerar todas as pessoas, né? Mas na hora da batalha ele vai ter que morrer, que é a morte. Que é a batalha de Gog e Magog, então, né? Isso. Exatamente. Muito bem. Que benção, pastor Rogério. Acho que agora é a pergunta de número 4, então, né? Pergunta de número 4, vamos lá. Pergunta de número 4, ela nos coloca o seguinte: confira o item 4 e comente sobre a aniquilação completa de toda a maldade. Explique a expressão lago de fogo e sobre quem experimentará dele. E aí ele traz algumas referências aqui de Apocalipse. Seminarista, por favor, nos responda essa quarta pergunta. A gente tem que voltar aqui e entender lá na lição 9, né? Que foi mencionado quem que ia estrear. Sabe aquela quando você compra uma piscina e as pessoas estão loucas para estrear a piscina? Aqui a gente vê ao contrário, né? Aqui a gente vê dois seres que já desfrutaram dessa coisa boa deles aí, mas que infelizmente não é boa, né? Que foi a besta e o falso profeta, que desfrutaram já do lago. E não foi bom, né? Que significa a segunda morte. Então, quando a gente retrata do lago, quer dizer nada mais nada menos do que a aniquilação, né? Aniquilação eterna ou estado de não existência. Então, e a gente tem que entender também que esse lago de fogo aqui não é uma tortura eterna, que as pessoas vão ficar eternamente sofrendo neles. A gente tem que ter essa compreensão, né? Que será, eu costumo dizer que quando tem fogo, há fumaça. E aqui vai ser a mesma coisa, né? Quando o pessoal estiver morrendo, os ímpios estiverem estão passando por aquele problema de queimação, eles vão estar sofrendo. E acabando isso, vai acabar, então não vai ter uma tortura eterna. E a gente tem que entender que nesse lago, toda a maldade será aniquilada. Importante, né? Tem muita informação nessa aniquilação, né? Que, como você bem disse, missionário, é muito importante, né? A gente entender, quem sabe até fazer um link com aquilo que o pastor Rogério disse bem no início, né? Só para, quando Cristo volta antes do milênio e todos nós, os mortos em Cristo ressuscitam e nós somos transformados, nós já está falando de uma transformação, né? Aquilo que é mortal se reveste da imortalidade. O corruptível se reveste da incorruptibilidade. Já vê que tem uma transformação aqui, né? Este corpo aqui, ele é preparado para esta realidade nossa. Sim. Esta transformação, tanto na ressurreição dos justos, quanto na transformação dos justos vivos, essa transformação já mostra que é para um corpo preparado para uma nova realidade. E como você disse, né? Essa transformação não acontece depois dos 1000 anos. Quem ressuscita depois de 1000 anos, os ímpios, eles ressuscitam na mesma matéria, que é uma matéria que vai acabar. Sim. Não é que não passou por nenhum tipo de transformação para ser. Não, é matéria perecível. É essa matéria que o missionário Eduardo está dizendo que vai ser lançada no lago de fogo, que está falando sobre a aniquilação. De fato, ele disse bem, com perfeição mesmo, né? É a não existência, é a destruição final. Sim. É importante aqui, pastor, vou linkar um pouco com a pergunta anterior que a gente estava falando da batalha ali, para ficar bem claro, porque às vezes o pessoal pode confundir, porque essa batalha aqui de Gog e Magog aqui, ela é diferente da batalha do Armagedon. Isso. Né? Armagedon é lá no começo. Porque o Armagedon só está aqui vivo. É lá né? antes do milênio. Ali é os ímpios vivos, né, contra o povo de Deus ali e tal. E essa agora não. Essa agora todos os ímpios. Né? Todos os ímpios, porque aí eles morreram. Aí agora nessa segunda vinda, Jesus ressuscitou todos eles para esse julgamento vir. Então agora está todo mundo. Agora não é só os vivos mais, são todos os ímpios que ficaram sobre a face da terra. Né? Então imagine, como o seminarista colocou, a quantidade é tão grande, isso até nos assusta, né? Porque ele coloca aqui, a referência é como areia, né?
Então, assim, isso é uma coisa assustadora. É muita gente. Né? Porque é muita gente. muita Ele gente. quis referenciar aqui que é muita gente. Então, e aí linkando com essa aniquilação, aí aqui na aniquilação já está falando que agora, porque nessa primeira, Jesus jogou a condenação sobre aquele povo e eles morreram, agora ressuscitou e agora é definitivo. Agora esse lago de fogo, o que ele nos coloca o entendimento é que não haverá mais chance de existir a maldade, acabou. Agora é o último momento que o mal tem a existência do mal, né? A partir desse momento da aniquilação, a aniquilação, o próprio nome já fala, aniquilou, acabou. Não existe mais, né? E aí, obviamente, a gente vai usufruir das bênçãos de Deus na nossa vida, né? O ímpio será lançado nessa aniquilação, o diabo será lançado nessa aniquilação, a própria morte, que é a última inimiga, será aniquilada, né? Então, exatamente. Todo mal deixou de existir. É isso aí. Será aniquilado. Uma outra situação, pastor Rogério e missionário Eduardo, que eu acho interessante, que não tem como a gente, penso eu, né? O texto diz assim, por fim é importante dizer que apesar de não sabermos como, é possível que exista um galardão às avessas para os ímpios. Isso é importante, né? Porque quando o justo, que morreu em Cristo, ele ressuscita e nós somos transformados e saímos para o céu, toda a salvação é obra de graça. Agora, lá no céu teremos galardões. Pode parecer estranho também, mas o galardão é pelas obras. Cada um vai receber o seu galardão conforme as suas obras. Então haverá diferença de galardões. Ok. Quando fala de um galardão às avessas, está dizendo de um castigo, porque Jesus fala assim, alguns serão castigados com muitos açoites. Então, em alguns casos, parece que haverá um castigo maior para uns, menor para outros. Como que isso vai se dar? É o que o texto está dizendo aqui, Não dá para ficar, né, a gente tentando descobrir o que a Bíblia explicitar, o que a Bíblia não explicita. Por fim, é importante dizer que, apesar de nós não sabermos como isso, é possível que existam galardões da avessas, ou seja, nós teremos galardões para os salvos nos céus diferentes e teremos um castigo diferente para os ímpios também. Como isso vai se dar? Nós não sabemos. Não sabemos. Mas a Bíblia, ela deixa, sim, essa informação de que parece mesmo que uns serão castigados, quem sabe, umas obras mais terríveis serão, esse vai ser castigado mais, enfim. Mas saibamos que quem foi castigado mais, ou menos, o final de tudo é a aniquilação. Isso. Né? Isso é importante. A aniquilação. Isso é importante, que independente, porque às vezes a pessoa lê nesse texto, pastor, abre um precedente para dizer que, de repente, esses ímpios podem ter uma possibilidade de salvação. E não tem. Não tem. O que está dizendo ali o texto já está julgado, já está condenado. Às vezes, vamos colocar bem simplórico aqui. Vamos supor que um tem 10 chibatadas, o outro vai ter 50 chibatadas. Né? Mas no final todos vão morrer. Todos vão morrer. E isso é o que a Bíblia nos coloca. Né? O galardão, ele está dizendo que a punição pode ser de forma diferente ali, o sofrimento, de repente, que vai ter na Terra no período que ele ainda estiver vivo pode ser diferente um sofrimento de um do outro, mas quando chegar o fim da aniquilação... O resultado é igual. Acabou. O resultado final é a aniquilação para todo ímpio, né? Perfeito. Todo aquele que não está com o nome escrito no livro da vida. É isso, missionário? É isso mesmo? É isso, sim, pastor, é exatamente isso. E isso nos mostra mais ainda a esperança, né? Toda a maldade será extinta. Então, o juízo do grande trono branco será a manifestação suprema da justiça e santidade de Deus. É muito legal ler Apocalipse com essas lentes. Não com as lentes de medo e apavoro, mas com a lente de esperança. E a gente vai ver ainda na lição que é de número 13, essa esperança vai ficar mais clara ainda. Então é muito magnificante estudar essa lição, né, sobre as questões do futuro. Vale a pena. Olhar o Apocalipse com essa ótica de esperança. Né? Eu sempre falo aqui nas lições, eu venho falando, né? Antes de conhecer um pouco da palavra, eu tinha muito medo do Apocalipse, né? Isso. Quando o pessoal fala de Apocalipse, eu, né? Olha, não quero ler esse negócio não, isso aí é meio estranho. Mas quando a gente conhece ali a palavra, a gente vai vendo que são alertas que o Senhor ia deixar para nós, né? E a esperança, sinal de que, apesar de tudo aquilo que vai acontecer,
o final, para aquele que reconheceu o Senhor como o Salvador e seguir os mandamentos dele, esses estarão, né, na vida eterna. Então isso nos traz paz ao nosso coração, né? A gente vê o sofrimento que o mundo está nos trazendo, as coisas que acontecem nesse mundo, e a gente vê, olha, o que a palavra nos diz está acontecendo. Então é verdade, essa palavra ela é verdadeira, ela é viva, né? E isso eu faço o quê? Então, por se esse é vivo, eu vou seguir esse Senhor, né? Porque foi ele que me deixou todas as instruções, vou seguir, né? Se eu quero ter a vida eterna, né? Olhando por essa lente, que é a lente que o missionário Eduardo está dizendo, a esperança está ali, né? Você olha um livro cheio de esperança, Sim. cheio de vida, né? E aí a gente olha e fala assim, Maranata. É isso aí. Ora vem, Senhor Jesus. Exatamente. Amém. Missionário, então vamos caminhar aqui um pouquinho para a segunda parte, com os pés no presente. São duas aplicações, né? Nessas duas aplicações, na primeira parte fala sobre confiança, o juízo final é uma verdade bíblica, e depois diz que proclame, o juízo final é uma verdade bíblica. Num primeiro momento fala sobre confiança e no segundo fala sobre proclamação. Pastor Rogério, a pergunta de número 5 agora, é isso, né? Isso aí. A pergunta de número 5, ela coloca o seguinte: apesar de a Bíblia não ensinar que o que aqui se faz, aqui se paga, podemos confiar que ela ensina que um dia tudo que o ímpio plantou, ele terá de colher, mesmo que seja depois da segunda ressurreição? Você acredita na doutrina do juízo final? Então são várias perguntas aí, seminarista. Por favor, nos ajuda aí. Eu começo respondendo, você acredita na doutrina do juízo final? Eu acredito porque ela é palavra de Deus. E palavra de Deus é palavra de Deus, né? É verdade. Então não tem como fugir disso. Primeiro a gente acredita no juízo final. E a gente entende aqui que esse Deus a quem escreveu a Bíblia, esse Deus que está conosco hoje, ele é um Deus justo. Ele é um Deus bondoso, um Deus amoroso, e que tudo aquilo que a gente acha que não será julgado hoje, mesmo que seja depois da ressurreição, será julgado. Então a gente tem que entender isso, que sim, você acredita na doutrina do juízo final? Acreditamos porque ela está na Bíblia, e o que ela está na Bíblia é verdade, porque foi nosso Deus que falou. E depois a gente tem que entender que tudo mesmo, mas todo mal, todas as pessoas que fizeram mal, ou que vão fazer o mal, está lá. Deus já sabe. E Deus um dia irá julgar. Mesmo que aos nossos olhos passe em branco, né? Muitas vezes a gente pensa em fazer justiça, mas a gente esquece que a justiça mesmo é do Senhor. E ela vem mesmo, né? Ela virá um dia, né? Não é com... Enfim... Mas é bíblico mesmo, né? O que o homem... É a lei da semeadura. Quem está plantando coisas fora do Evangelho não vai colher a vida eterna. Não vai. Não vai. Né? O dia do juízo vem, e a Bíblia fala mesmo que um dia nós veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Aqueles que plantam a semente da justiça e aqueles que plantam a semente do ódio, do desamor. Então, a própria Bíblia diz mesmo que vai chegar esse dia, Sim. né? Vai chegar esse dia, então... E assim, né, pastor, o mundo, por mais que o mundo ele é um mundo injusto, que não tem a justiça de Deus, né? Nós vemos que acontece isso no próprio mundo. Então, se eu levo uma vida, por exemplo, no meio da criminalidade, qual que é a probabilidade de acontecer algo ruim comigo no meio da criminalidade? É altíssima, né? Se eu estou ali no meio da criminalidade, ou seja, com droga, com roubo, ou eu ser preso, eu ser morto, né? Eu viver uma vida ali, eu estou plantando aquilo, eu vou colher praticamente aquilo. Dificilmente eu vou ser uma pessoa que vou ter uma vida tranquila se eu vivo nesse mundo. Sim. Né? Agora imagine então a justiça de Deus que vê tudo. Perfeitíssimo. Porque o mundo ele vê o que os olhos vê, né? Agora o Senhor não, ele vê todos os atos. Mas o que é mais incrível em tudo isso que eu acho que é assim, é que apesar de tudo isso, nós temos a esperança em Cristo Jesus, porque ele nos perdoa. Então ele está sempre apto a nos perdoar dos nossos pecados quando eu verdadeiramente me arrependo daquilo que eu faço. Né? Isso é grandioso. É por isso que é impossível explicar a justiça de Deus, né? Porque às vezes eu posso fazer o ato mais falho da minha vida e eu verdadeiramente me arrepender
aos pés do Senhor e ter a salvação, né? Não pelos meus atos, porque se fosse pelos meus atos, das coisas que eu fiz, nossa, seria condenado com toda certeza, mas a justiça dele é tão grande que ele conhece o meu coração, né? Então, por isso que eu acho isso maravilhoso, porque assim, por mais que qualquer um de nós, né, às vezes a pessoa está assistindo nesse momento, está passando por alguma dificuldade na vida, cometeu muitas coisas erradas, né? E ela fala, às vezes está num caminho assim, estou perdido, não tem mais o que fazer. Não, o Senhor nos colocou que até o último fôlego de vida nossa, há a possibilidade de nos convertermos aos pés dele, né? Então isso é maravilhoso, né? Nós vemos que essa condenação ela virá, esse mal será aniquilado, né? Queira você estar do lado bem. Então, se até hoje você não praticou esse lado bem, mude. A oportunidade está aí, né? O Senhor Jesus está esperando a nossa conversão. Nesse momento ainda é possível, né? Que bênção, né? Muito bem, a última pergunta diz assim: apesar da Bíblia não ensinar... Perdão, essa é a quinta. Vamos para aqui. Proclame. O juízo final é uma verdade bíblica. Pergunta de número 6. Você concorda que é importante proclamarmos a doutrina do juízo final? Porque às vezes há certa hesitação em tocar nesse tema. As boas novas do Evangelho não precisam ser acompanhadas das más notícias? A gente responde essa primeira pergunta aqui fazendo uma outra pergunta. Por que não seria importante a gente falar da palavra de Deus, sendo que está na Bíblia? E a gente entende que há inúmeras dificuldades, né, de esse não ser tão falado nas igrejas. Uma das primeiras é porque quase as pessoas não dominam muito do assunto. Então, quando a gente não domina muito do assunto, a gente não fala sobre esse assunto. Por isso que é importante a gente entender a palavra de Deus. E muitas vezes também é por causa não quer perder o membro, né? Tem medo de perder o membro local, de falar. Às vezes o membro fica assim, opa, disso daí eu não quero saber não, eu quero saber do que é bom para mim. E as boas novas do Evangelho precisam ser acompanhadas das más notícias? Há dois caminhos, da salvação e da perdição. Se eu não estou no caminho da perdição, logo eu estou no caminho da salvação. E se eu não estou no caminho da salvação, logo eu estou no caminho da perdição. Isso é importante entender também, né? Então, sim, é preciso a gente falar dessa doutrina. É uma doutrina muito importante. A gente precisa reforçar nossos púlpitos. E quando as pessoas falarem, que nem o pastor Rogério falou, sobre o livro de Apocalipse, é com um olhar de esperança. Não é com esse olhar de... Isso daqui só vai acontecer para os ímpios. Para a gente que está em Cristo Jesus, a gente vai desfrutar da vida eterna com Deus. Então, essas más notícias, elas precisam ser acompanhadas das boas notícias, sim. E é a morte eterna, né? Pastor, e assim, eu acho que o que o seminarista falou ali, ele foi muito assertivo na questão hoje. Infelizmente, muitas igrejas hoje, ela está tratando muito só prosperidade, só coisas boas, né? E, de fato, o Senhor nos concede essas coisas, né? O Senhor prospera o seu povo, o Senhor nos concede muitas coisas boas. Mas isso acabou sendo o foco principal de muitas igrejas hoje. Esse é o grande problema. E sendo que a palavra do Senhor, ela foi nos colocada para nos preparar para a vida eterna. Né? Ela foi colocada para nós vivermos aqui neste mundo, sabermos como nos comportarmos, como vivermos aqui neste mundo, mas o essencial é para que nós chegamos à vida eterna. Esse é o ponto fundamental. E a gente vê que hoje muita igreja ela hesita em entrar nesses pontos porque são coisas assim que não agrada às vezes muitas pessoas. Falar que você tem que às vezes se render ao Senhor, fazer aquilo que é da vontade do Senhor, que você tem que todo dia matar o seu velho eu, todo dia você tem que deixar para trás muitas coisas, né, que a gente gosta, que esse mundo nos coloca para poder seguir a palavra. Então você falar isso às vezes é muito duro. E o que o seminarista colocou é fato. Às vezes a igreja ela fica com medo de perder membros falando que a palavra coloca para nos falar. Às vezes não dá ibope, né? Não dá likezinho, né? Exatamente. Uma pregação bonita. É legal aquilo que eu estou falando. Não sou contrário a uma pregação de prosperidade de forma alguma, porque o Senhor sempre deixou o seu povo próspero, né? Se nós pegar o povo de Israel, sempre foi um povo muito próspero. Sofreu e tudo, né? Depois teve muita prosperidade. Mas a gente tem que entender que o foco principal da Bíblia não é isso.
né? E isso se tornou o foco principal hoje. Então a gente fica, então, por exemplo, eu coloco quando eu não conhecia essa palavra, exatamente porque eu ouvia muita coisa voltada a outras coisas, não a salvação em específico. Poxa, o livro de Apocalipse é o livro mais amplo que fala sobre esses finais, né? Então a partir dele abre um leque para você começar a ver tudo para trás o que a Bíblia fala, porque aí ele começa a ter muitas revelações, você fala, agora eu preciso entender melhor isso aqui. E aí você começa a ir ler lá para trás e vai começar a entender o que está acontecendo, né? Então, eu acho que ao meu ver, eu concordo 100% com o seminarista, que nós realmente, né, a igreja hesita hoje muito porque ela perdeu o foco, muitas igrejas perderam o foco, né, central que é Jesus, né, que é a salvação. Maravilha. Meu amado, muitíssimo obrigado, missionário Eduardo, que bênção, chegamos aqui ao final, pastor Rogério. Amém. Mais uma lição maravilhosa, né? Mas quantos ensinamentos fantásticos que nós temos aprendido nessa lição, né? Estamos caminhando aí, lição de número 12, 13, chegando no final da lição, final de ano também, enfim. Mas, claro, todas as lições são maravilhosas, mas esse é um tema que palpita, né? Muito. O coração se alegra muito em todas essas verdades. Missionário Eduardo, estamos chegando ao final, a nossa gratidão aqui em nome da equipe da TV Promessa RS. Vou pedir a gentileza ainda para que você faça uma oração por todos os nossos irmãos, todos os alunos aqui da TV Promessa RS, da Escola Bíblica do Sul, pedindo a bênção de Deus, encerrando a lição de hoje. Pode ser? Amém, pastor? Pode ser sim. Mais uma vez agradeço, né, o convite, estamos aí, o que precisar, estamos aí. E eu, antes de orar, eu queria que, quando você que está nos assistindo, quando for ler a Bíblia, leia com um olhar de esperança, um olhar que Deus está no controle. Amém? Vamos orar então, agradecer por esse momento único, né? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu e aprendemos um pouco mais da Tua palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus justo, um Deus poderoso, um Deus que vai acabar com todo o mal, para um dia morarmos com o Senhor para todo sempre. Te agradeço, Senhor, por esse momento que é de falar da Tua palavra. Muito obrigado por cada irmão que está do outro lado. Que o Senhor possa capacitar e guiar. E que, quando olharem para o livro de Apocalipse, possam olhar com um olhar de esperança. Um olhar que o Senhor está no controle de tudo. É o que eu te peço, Pai, engrandeço no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Senhor Eduardo, muitíssimo obrigado. Deus te abençoe. Mais uma vez aqui com a gente, né? Bondosamente atendendo aqui a solicitação, o convite da equipe da TV Promessa RS e nos abençoando em mais uma Escola Bíblica do Sul. A nossa gratidão. Senhor Rogério, obrigado também. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. E a todos vocês que estiveram conosco, por gentileza, compartilhe o link. Olha quanta informação. Um verdadeiro culto, um momento de adoração a Deus aqui na Escola Bíblica do Sul de hoje. Compartilhe o nosso link para que muitas pessoas sejam abençoadas, alcançadas, né, com esta mensagem. Deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu joinha aqui, curta a Escola Bíblica do Sul dessa semana, se inscreva no canal TV Promessa RS, ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.